Os 10 pecados gramaticais nas redações. Em 10º lugar, o verbo haver. O verbo haver é o mesmo que existir. É um verbo impessoal. Por isso, ele deve ser conjugado sempre na terceira pessoa. É como se a oração não tivesse sujeito. Por exemplo, haverá mudanças no governo. Essa frase está correta. Você não pode usar haverão, mesmo que a palavra mudanças esteja no plural. Em 9º lugar, a grande confusão entre as palavras mas e mais. Mas eu uso para oposição e mais para adicionar uma informação. Eu estudei, mas fui mal. Mas no sentido de contrário. Fui mal, eu estudei, esperava ir bem, mas fui mal. Eu não estudei mais ontem. Não tive mais tempo, mais adicionar. Segura aí que vai ter parte 2. Pra você que tá tipo, desesperado com redação, bora pra parte 2. Os 10 pecados gramaticais nas redações, parte 2. O uso da palavra onde. Pega a dica. Palavra onde só pode ser usada pra gente identificar um lugar. Tipo, os candidatos foram a São Paulo, onde fizeram a prova. Um dos maiores erros é usar a palavra onde quando não tem lugar. Por exemplo, a amizade é algo bom na vida, onde muitos se esquecem. Ao invés de você usar onde, procure usar em que, no qual ou qual. Outra coisa também é a palavra onde. Tem gente que usa aonde. Aonde só pode ser usado para gerar movimento. E onde quando é fixo. Aonde você vai? Onde você mora? Bora para a parte 3? Para você que está desesperado com redação, os 10 pecados gramaticais nas redações. Vamos falar de crase. A crase parece sempre ser um mistério, né? Mas, na verdade, ela nada mais é do que o uso da preposição a com o artigo a. A preposição são aquelas palavras para, em. Então, se você conseguir trocar em ou para a alguma coisa, você tem o uso da crase. O importante dizer é que a crase é sempre usada só para palavras femininas ou expressões que indiquem horas. Uma boa dica é prestar bastante atenção e trocar. Se a palavra no masculino receber ao, significa que no feminino tem a crase. Na verdade, a crase não é o acento é grave. A junção do a com o acento grave é que nós chamamos de crase. Por exemplo, eu fui ao parque. Para dizer que eu fui a... Não se desespere, essa é a parte 4 de os 10 pecados gramaticais nas redações. Há uma grande confusão entre as palavras este e esse. Ou ainda essa e esta, isto e isso. A grande questão é que a palavra este, ou esta, ou isto, todas as que a gente escreve com T, representa aquilo que está próximo. E esse, essa, para retomar ou isso, para retomar um termo. Por exemplo, o maior problema é este, : a fome. Ou ainda, a fome, tem um parágrafo e depois eu tenho outro. A pobreza, e aí eu quero concluir. Estes são problemas que podem ser... Então, se estiver perto e eu já vou dizer este. Se tiver já mencionado, esse. Oi! E hoje nós vamos continuar com os 10 pecados gramaticais nas redações. Gente, por favor, mim não conjuga verbo. Se tiver um verbo, você vai colocar eu antes do verbo. Nunca mim. Se a frase terminar e não tiver um verbo posterior, aí tudo bem colocar mim. Por exemplo, esse exercício é para eu fazer. Esse exercício é para mim. Em número 7, cuidado com o futuro e o pretérito na terceira pessoa do plural. No pretérito, nós usamos M no final. E no futuro, a gente usa ão. Por exemplo, os funcionários pediram férias. Pediram no passado. Os funcionários pedirão férias. No futuro, eles ainda vão pedir. Você sabe a diferença de mal com U e mal com L? Uma boa dica é você pensar na palavra como ela é o contrário. Qual é o contrário? Mal com U é o contrário de bom e expressa características. Por exemplo, lobo mau.
lobo bom. Mal com L é o contrário de bem e expressa circunstâncias. Eu fui bem no teste, eu fui mal no teste. Estamos chegando no final de os 10 pecados gramaticais nas redações. E em nono lugar, nós temos muitas dúvidas. É cheio de porquês. Por que junto? Por que separado? Por que separado com acento? Por que junto com acento? Por que junto? É uma resposta, tá? É usado para resposta, para explicar a causa, para explicar por que alguma coisa aconteceu. É a resposta de uma pergunta. Por que separado? Porque separado é a pergunta. É quando eu pergunto para você o porquê você fez alguma coisa. E sempre no início da frase. Por que com acento separado? Geralmente é utilizado para explicar o motivo, a causa, o porquê, acompanhado de artigo. E porque junto com acento é usado no final de uma pergunta. Quando é no final da pergunta. Ah, você fez isso por quê? Estamos no final. Os 10 pecados gramaticais nas redações. Para finalizar essa saga, nós vamos falar de vírgula. Só um pedacinho, tá? A principal dica é não separe sujeito do predicado. Mas o que é predicado mesmo? Predicado é tudo aquilo que não é um sujeito. É do verbo ao seu complemento. As frases que geralmente começam com sujeito e prosseguem com uma ação que o sujeito fez, daquele prosseguimento que é do verbo em diante, é o que a gente tem o predicado. Maria disse que não iria. Não posso separar Maria e disse. Maria é o sujeito, disse é seu predicado. Então, por isso, não deve ter vírgula. Entendeu, né? Não separa o sujeito do predicado.